Rapaziada, o papo de hoje é sobre algo que eu tenho visto bastante ao longo dos anos no mercado digital, que são o que as pessoas fazem, essas pessoas que querem começar o seu próprio negócio na internet, seja como afiliado, como produtor, com micro SaaS, nutracêutico, o que for, que elas fazem de errado, que acaba com que esse negócio não dê certo. Inclusive, olhando para mim mesmo, fazendo uma autorreflexão de projetos que eu comecei e que não deram certo, que só me fizeram perder tempo e dinheiro. Né? E aí eu paro e olho, entendo o motivo, né, do porquê que não deu certo, mas olhando para o mercado, olhando para as pessoas ao meu redor, eu vejo, poxa, mas é justamente por isso que as pessoas também não dão certo. Né? Porque tem alguns erros que você tem que evitar. Porque a gente sabe que hoje em dia, uma das, se não há a melhor maneira de você mudar de vida, é trabalhar com o mercado digital. E aqui eu não tenho uma fórmula exata, né? Ah, vai ser sendo afiliado, vai ser trabalhando com nutracêutico, fazendo tráfego pago. Não tem uma fórmula certa. Mas é a maneira mais fácil de você, em poucos meses, ganhar muita grana, né? E, enfim, mudar a situação da sua vida e tudo mais, né? Só que ainda assim, não quer dizer que é tão simples, né? Porque se fosse assim, todo mundo ia estar rico. Mas, né, eu fui uma dessas pessoas aí, e só que foi ao longo de muitos anos, né, para eu construir, ganhar mais de 2 milhões de reais na internet. Não foi um mês que eu ganhei 2 milhões. E eu sei que existem casinhos isolados ali, muitos são mentiras, muitos realmente a pessoa teve uma sorte ali ou explorou outras para conseguir isso. Eu consegui de maneira honesta. Só que eu vejo que muitas pessoas, mesmo honestamente, acabam não conseguindo por cometer alguns erros, que eu quero compartilhar isso com vocês aqui, né? Eu digo compartilhar porque eu vou trazer minhas experiências próprias, certo? E, cara, basicamente assim, o mercado digital, ele é muito louco porque quem já está nele há muito tempo, no meu caso, trabalho com isso, sei lá, 7, 8 anos, faz bastante tempo mesmo. E eu paro e penso assim, aconteceram muitas ondas, né, que a gente chama. Ondas é quando uma coisinha tá na moda, vamos dizer assim, né? Porque quando eu comecei, afiliado era uma novidade ali, era coisa do momento e tudo mais. Hoje em dia todo mundo sabe o que é afiliado, todo mundo consegue ser afiliado de qualquer plataforma, né? E muitas pessoas até pensam que o modelo de afiliado já morreu. Eu ganho grana com isso até hoje, né? Enfim. Mas, assim, depois disso ali começou aquela história. Aliás, nessa época já tinha também de lançamento, que era você lançar o seu próprio produto. Daí tinha toda uma maneira, né? Que no caso o Érico Rocha começou isso, com a fórmula de lançamento, para você ganhar dinheiro com o seu próprio produto ali, que você abriu um lançamento dele, em 7 dias você fazia muita grana. Só que aí foi passando, cara, foi surgindo coisa nova, dropshipping, PLR, aí não sei mais o que. Aí tempo atrás ele era nutracêuticos, agora se fala muito de micro SaaS, né? Que, enfim, são diferentes maneiras de você trabalhar com marketing, né? Usando diferentes produtos, né? No caso agora micro SaaS é um pequeno software, né? Como serviço, ou enfim, milhares de maneiras. E é justamente isso que é interessante de olhar, que a gente vê essas ondas, essas pequenas febres, manias, vamos dizer assim, né? Essas modinhas, que a pessoa começa a ganhar grana com aquilo. Aí ela, né, no caso, várias pessoas, começam a fazer cursos disso para educar as outras pessoas. Porque assim, além delas estar ganhando dinheiro com aquilo, elas mostram o resultado delas para outras pessoas para poder vender o curso e ganhar ainda mais. Então isso acaba inflando o mercado. Por exemplo, poucas pessoas ali começaram com um dropshipping, daí elas ganhavam uma graninha ali, aí começaram a fazer curso disso, daí muita gente começou a comprar curso, entender o que é o dropshipping, entrar para esse mercado e aí tentar ganhar dinheiro, sendo que chegou numa época que o dropshipping simplesmente não dava dinheiro, né? A pessoa até tinha um faturamento muito alto, sei lá, 100 mil por mês, 200 mil por mês, mas o lucro mesmo era ridículo, às vezes ficava até no prejuízo, né, por conta dos produtos retornarem e tudo mais. Eu nunca trabalhei com drop, mas eu estou sempre ligado no mercado para tentar entender essas coisas. E por que eu estou te falando isso, dessa questão das ondas do mercado? Porque, cara, é justamente isso que eu acho que pode ser um motivo das pessoas não terem sucesso quando elas dão o primeiro passo ali para iniciar um negócio no digital. Porque o fato de existirem essas ondas quer dizer que muitas coisas novas vão surgindo e vão continuar surgindo ao longo dos anos. Né? Agora a gente tem ali o, sei lá, micro SaaS, por exemplo, que é uma das coisas que está em alta, mas para frente vai surgir coisa nova, é sempre assim, cara. E eu sempre ouvia isso anos atrás, as pessoas falarem que iam ter coisas novas. Só que
você começa a estudar um determinado modelo de negócio, desses vários aí que eu citei aqui ou algum outro. Aí você está ali, você está estudando, você começa a aplicar, mas daí se cria uma nova febre, uma nova onda começa. E daí você olha para o coleguinha do lado, ele, pelo menos o que ele mostra, o que ele diz, que ele está faturando muito alto, sei lá o que, sei lá o que, e você está ralando ali para conseguir fazer dar certo o seu negócio. Mas, cara, é o que eu te falei já no começo do vídeo, não é fácil. Tem que trabalhar, tem que desenvolver o rolê. E daí você vê lá o cara ganhando muita grana e pensa, putz, mas eu acho que é isso que tá dando certo. Aqui tá muito sofrido para mim. Eu quero grana agora. Então tu larga aquilo ali que já estava no caminho, já estava no progresso e vai para a próxima coisa, sabe? Tu não dedica o tempo suficiente para aquilo e fica pulando de galho em galho. Esse é um dos motivos, um dos grandes erros que a gente vê aqui no digital. E meu amigo, se você é uma pessoa que está sempre buscando como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro no digital e tudo mais, se você está aí só há um bom tempo e você ainda não tem resultado, eu tenho certeza que você já teve já passou por uma situação dessas de meio que pular de um galho para o outro, de desistir de uma coisa e para outra e tal. Realmente, às vezes você está muito tempo batendo cabeça e não sai do chão, talvez seja o ideal mudar, né? Mas às vezes não é assim, às vezes você está no caminho, só que por você ser imediatista, querer resultados agora, você é vendido, aliás, é comprado por uma outra ideia, né? Aliás, você compra, tá difícil de falar, você compra uma outra ideia porque pensa que vai ser mais lucrativo em menos tempo e acaba jogando tudo fora. E eu digo isso porque é sério, cara, eu já passei por coisas assim. Outra coisa que também tem a ver com o tempo de dedicação é você não dedicar o seu tempo para a coisa certa. É aqui que eu vou te dar um exemplo pessoal, porque na época que tinha os PLRs, que estava muito em alta isso, eu ainda trabalhava como afiliado, como desde sempre, né? Já tinha ali os meus negócios, os meus ativos, a grana estava entrando de boa todo mês, só que a gente sempre quer mais dinheiro, né? Vamos ser sinceros. Se estou com tempo livre, eu vou estudar um pouco mais ali e tal, né? Até no último vídeo eu falei sobre como ao longo dos anos eu via o dinheiro e o trabalho, né? Que tinha épocas que eu queria trabalhar bastante. E enfim, na época do PLR eu comecei a estudar isso e tal. E cara, assim, eu não vou te falar o que é PLR, até porque esse modelo de negócio nem dá mais grana, assim, né? Ele foi evoluído para outras paradas. Mas assim, basicamente, para você ter uma estrutura, você montar o seu produtinho ali, você tinha que ter várias contas de anúncio, e naquela época muitas contas caíam, era fácil você perder conta de anúncio, então você tinha que ter uma contingência robusta, ter vários perfis. Aí você tinha que ou comprar perfil, ou criar perfil falso e ir aquecendo eles para parecer ser um perfil verdadeiro pro Facebook, para ele ver que não é uma coisa fake. Enfim, né? Esse era um dos processos. Só que não é a venda em si, o que vai te trazer dinheiro. É uma das engrenagens. Só que eu, na minha cabeça, eu pensava assim, cara, se isso aqui dá problema para as pessoas, eu vou focar muito nisso aqui, eu vou ter muitos perfis de anúncio e tudo mais, muitas contas, aí depois eu vou ali para a parte da venda. Eu vou focar nisso aqui, porque daí se eu tiver esse problema no futuro, já vou tirar de fichinha, entendeu? Vai ser de boa. Só que não era o que ia me dar resultado de verdade. O que ia me dar resultado de verdade é eu colocar o produto para rodar, para vender, desenvolver o produto, desenvolver uma oferta boa. Então eu estava dando atenção para coisa errada e eu acabei perdendo o timing. Tudo bem, não era minha atividade principal, não era meu projeto principal, mas era uma coisa que poderia agregar muito mais meu negócio. E de repente, se eu tivesse dado muito sucesso nisso, talvez eu até deixasse o modelo de afiliados de lado, tudo mais, né? Porque se eu sou um cara muito aberto a mudanças, se eu ver que uma coisa dá mais certo que a outra, né? E acontece que eu perdi o timing. Eu fui um cara que ganhei dinheiro com PLR, mas assim, em questão de faturamento, lucro mesmo, acho que eu mais perdi tempo do que eu ganhei, assim, sabe? Se eu voltasse atrás, ou eu teria me dedicado para a parte da oferta mesmo, parte da venda, ou eu nem teria estudado isso, sabe? Porque beleza, eu entendi como o mercado funciona, mas grana mesmo, no fim das contas, não entrou para mim. Então, é isso que também é uma das coisas que eu vejo que as pessoas, às vezes, elas não se dedicam exatamente para o que vai trazer resultado para ela. Ou ela fica postergando, fica, vou montar isso aqui tudo bonitinho, sei lá o que e tal, depois eu vou colocar para venda, depois eu vou fazer isso, sabe? A atitude mesmo que vai trazer dinheiro para ela evita fazer, ela fica meio que largando pro lado. Eu era muito assim nessa parte de procrastinar, assim, e enfim, vocês já entenderam como que
funcionou para mim, né? Todo esse esquema aí nessa parte do PLR. Então, é isso que é a dica que eu passo aí para você que está um tempo patinando ou começou agora a estudar um pouco mais sobre o mercado digital. E, cara, isso que eu tô te falando, você não encontra em nenhum curso. Eu tô abrindo aqui uma experiência própria para vocês, compartilhando coisas que eu carrego de anos aí e tal. Então, inclusive, para você não custa nada deixar um like, se inscrever no canal, se possível até um comentário para dar uma engajada aí, né? Enfim, né? Começo de canal, você sabe como é que é, então não posso deixar de te pedir isso. Mas fica aí a dica, tá? De você se dedicar a algo, tentar tampar os ouvidos assim, ou os olhos, né? Para não ficar olhando para o lado e vendo os resultados dos outros. Foca no teu, cara. Faz dar certo a tua coisa ali, o teu negócio, a tua operação. E dentro dela você vai colocar energia no que vai te trazer resultados por primeiro, porque você quer resultado. Depois você vai consertando as coisas ao longo do caminho, porque senão pode dar errado, você estava ali só apertando o parafusinho que não era a parte principal da operação. No fim você vai acabar perdendo tempo. Enfim, fica a dica aí do vídeo de hoje e novamente, né, não se esqueça de se inscrever aí, fazer todo aquele ritual que ao longo dos dias eu quero trazer mais experiências, compartilhar com vocês, tudo mais. Inclusive, se tiverem alguma dúvida, só deixar nos comentários que na medida do possível eu respondo, beleza? Então, até mais.